E aí, pessoal, estou de volta. Vamos fechar o nosso assunto de hoje com as atividades fenômenos ondulatórios. Isso está na apostila 9, ou seja, volume 9, capítulo 17. Os exercícios se encontram nas páginas 34 e 35 e isso fecha a nossa semana do dia 13 ao dia 17 de abril. Bom, primeiro exercício. No fenômeno da refração da onda, necessariamente permanece constante. Letra A frequência da onda. Letra B, a velocidade de propagação da onda. Letra C, a amplitude da onda. Letra D, o comprimento de onda da onda. Ou, na letra E, a direção de propagação da onda. Bom, vamos lembrar. A refração, ela é o fenômeno que ocorre quando uma onda muda de meio. Essa mudança de meio faz com que a velocidade de propagação da onda mude, porém a sua frequência permanece constante. Porque o que eu tenho que entender? A fonte que está produzindo frequência, na hora que essa onda se propaga de um meio 1 para o meio 2, não muda. Ela continua propagando aquela onda numa frequência constante. Porém, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade de propagação vai ser alterada porque a onda vai sofrer um desvio quando ela muda de meio. Então a resposta correta é a afirmativa A. A única coisa que eu mantenho constante aí é a frequência da onda. Eu vou justificar essa resposta. Observe o seguinte, ó. Com a mudança de meio, necessariamente apenas a frequência de uma onda permanece constante. Como sua velocidade varia, seu comprimento de onda também vai sofrer variação. Por quê? Porque lá na equação fundamental da ondulatória, a gente tem que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Então, se nessa relação eu tenho frequência constante, eu, variando velocidade, eu faço a variação do comprimento de onda. Beleza, gente? Resposta à letra A. Exercício 2. Recentemente, o físico Marcos Pontes se tornou o primeiro astronauta brasileiro a ultrapassar a atmosfera terrestre. Diariamente, existiam contatos entre Marcos e a base, e alguns deles eram transmitidos através dos meios de comunicação. Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que conseguimos ouvir e falar com Marcos Pontes, porque para essa conversa, estavam envolvidas. Letra A. Apenas ondas mecânicas transversais, já que essas ondas se propagam tanto no vácuo como no ar. Onda mecânica, ela não é transversal. Onda mecânica é de natureza longitudinal. Ela precisa de um meio físico para se propagar. Então ela não pode ser transversal. Onda transversal se propaga no vácuo. Então a letra A está errada. Apenas ondas eletromagnéticas longitudinais. Aqui, ó, está errado, ó, está invertido. Onda eletromagnética é sempre do tipo transversal. Onda eletromagnética se propaga tanto no vácuo como no ar, mas só o erro está na natureza aqui, ó. Ela é transversal. Letra C. Ondas eletromagnéticas transversais. Até aqui está beleza. Que apresentam mesma frequência, mesma velocidade e comprimentos de onda a passar de um meio para o outro. Não, quando uma onda, não importa se ela é transversal ou longitudinal, ela muda de meio, né? No caso da longitudinal, exemplo, ar, água, um exemplo, a onda eletromagnética, vácuo, atmosfera da Terra, por exemplo. Na hora que essa onda eletromagnética se propaga do vácuo para a atmosfera da Terra, eu vou ter variação da velocidade e do comprimento de onda, mantendo constante a frequência. Então a letra C está errada. Ondas mecânicas transversais, é a mesma história da A. Não existe onda mecânica de natureza transversal. Onda mecânica é só de natureza longitudinal. Aí colocou, ó, ondas
mecânicas transversais que apresentam mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda ao passar de um meio para o outro. Então a letra B ela está errada, relacionada à onda mecânica ser transversal, e ela está errada também no conceito aqui que quando muda de meio vai manter constante velocidade e comprimento de onda. Não pode. Letra E, é que sobrou. Tanto ondas eletromagnéticas, que são transversais, que se propagam no vácuo, como ondas mecânicas longitudinais, necessitam de um meio material para sua propagação. Corretíssima. Observem. Olha lá, ó. Ao falar, uma pessoa emite ondas sonoras que são mecânicas e longitudinais. Ou seja, precisam de um meio material para a propagação. Para que essas ondas fossem transmitidas entre a Terra e a estação espacial e que se encontrava Marcos Pontes, havia a necessidade de propagação de ondas eletromagnéticas, que são transversais e se propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo. Aí ele colocou uma observação aqui que eu achei interessante, que é a seguinte: Marcos Pontes é engenheiro aeronáutico e não físico de formação. Tá, gente? Então a resposta aí é a letra E. Terceiro exercício. No que se refere aos fenômenos ondulatórios, assinale o que for correto. Ao passar de um meio para o outro, uma onda tem sua frequência alterada. Não, nós estamos falando desde o primeiro exercício aí que na refração, né, que é a passagem de uma onda de um meio para outro, a onda mantém constante sua frequência, tá? Que é a fonte que está produzindo a bala. Se eu não alterar a frequência da fonte, eu não vou ter alteração de frequência. Então a afirmação 1, ela está incorreta. A frequência não se altera na refração. Bom, quando uma onda se reflete em uma barreira, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Corretíssimo! Nós vimos no primeiro vídeo nosso, dessa semana, que a segunda lei de reflexão, da reflexão, estabelece essa relação. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão para uma onda refletida. O raio incidente, a normal e o raio refratado são coplanares. Essa é a primeira lei da reflexão. Então, ó, a afirmação 2, correta. Olha lá, ó, essa é a segunda lei da reflexão. 4. Em uma onda transversal, os pontos do meio em que ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de sua propagação. Correto? Isso é a definição de onda transversal. Tá? A direção do pulso, né, que é a vibração aqui, a direção de vibração, ela é sempre perpendicular à direção de propagação. Tá? Então, correta, essa é a definição de onda transversal. E para fechar, a 8. A velocidade de propagação de uma onda depende do meio que ela se propaga. Sim, mudou o meio, muda a velocidade de propagação, porque essa onda vai sofrer um desvio. No vácuo, por exemplo, a luz se propaga a uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Qualquer meio diferente do vácuo em que essa luz propagar, eu vou ter uma redução na velocidade, tá? Porque, no caso, qualquer meio diferente do vácuo vai ser um meio mais denso. Então, eu vou ter redução de velocidade. Então, lá, correto. Quando uma onda sofre refração, passando de um meio para outro, sua velocidade de propagação se altera, confirmando a afirmação feita. Então, ó, estão corretas a 2, a 4 e a 8, isso daí dá um somatório de 14, relacionado a essas afirmações verdadeiras. Exercício 4. Uma onda mecânica de frequência 200 Hz
e comprimento de onda 4 centímetros, se propaga no meio 1 e passa para outro meio 2, diferente do primeiro. Então, ó, se o meio 1 é diferente do meio 2, o que está acontecendo aqui é refração. Bom, aí ele colocou o quê? Os ângulos de incidência e refração são, respectivamente, o ângulo I de incidência 30 graus e o ângulo R de refração 60 graus. O que ele quer que eu calcule? Na letra A, ele quer que a gente calcule a velocidade da onda no meio 1. Como é que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular através da equação fundamental da ondulatória. Nós temos tudo para calcular essa velocidade de propagação da onda no meio 1. Ó, nós temos a frequência da onda que é de 200 Hz. Lembrando que na hora que essa onda muda de meio, essa frequência não muda, tá? Então, ó, nós temos a velocidade de propagação da onda, a frequência da onda, perdão, que é de 200 Hz, e o comprimento da onda que é de 4 centímetros. Então, para eu calcular a velocidade em metros por segundo, eu tenho que transformar esses 4 centímetros em metro. Como é que eu vou calcular isso? A velocidade de propagação da onda no meio 1, ela é o produto do comprimento de onda 0,04 pela frequência de 200 Hz. Então, eu vou ter 8 metros por segundo de velocidade de propagação dessa onda lá, ó. O maior dos fatores não altera o produto, tanto faz ser 200 por 0,04 ou 0,04 por 200. O importante é multiplicar esses dois fatores e chegar no resultado igual a 8 metros por segundo. Então essa é a velocidade de propagação da onda no meio 1. Aí ele vai pedir na letra B a velocidade dessa onda aí, ou seja, a velocidade da luz aí, no meio 2. Vamos observar o seguinte aqui no nosso desenho, ó. O ângulo de incidência é de 30 graus, o ângulo de refração é de 60 graus. Tanto esse ângulo de incidência quanto esse ângulo de refração, eles têm que estar sempre relacionados, ou seja, eles têm que estar formados com a normal, ela não pode estar formada com a superfície de separação não, tá? Se eu tenho o ângulo aqui na superfície de separação, o ângulo do raio incidente é o complemento dele. A mesma história aqui. Então, sempre o ângulo de incidência e o ângulo de refração vão estar relacionados com a normal. Bom, para eu calcular a velocidade aí nesse meio 2, eu tenho que estabelecer uma relação com a lei de Snell. A lei de Snell relaciona que existe uma proporção entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo do raio refratado com a velocidade do meio 1 e a velocidade do meio 2. Bom, então o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular o seno de 30 sobre o seno de 60, isso sendo igual a 8 sobre V2. Aqui ele chegou no resultado direto, 8 vezes raiz de 3 metros por segundo. Mas como é que eu chego nesse resultado aqui? É simples. O seno de 30 é 1/2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. No caso, esse 2 aqui com esse 2 aqui se cancelam, né? Eles são denominadores nas frações. Então, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar 1 sobre raiz de 3, que multiplicando em cruz, eu chego nesse resultado final aqui, 8 raiz de 3. O legal aqui é o seguinte, no meio 1 a velocidade era 8, no meio 2 a velocidade é 8 raiz de 3, no meio 1 o ângulo de incidência é 30 e o ângulo de refração é 60, ou seja, afastou. Toda vez que gera um afastamento do raio em relação ao meio, é porque a velocidade dele nesse meio é maior. Aí, o que eu posso concluir também? O meio 2 é mais denso que o meio 1. Beleza? Aumentou a velocidade de propagação, aumenta a densidade do meio. E para finalizar, o comprimento de onda no meio 2. Vou usar de novo a equação fundamental da ondulatória. Vou relacionar a velocidade de propagação da onda no meio 2 com o comprimento de onda no meio 2 e a frequência que é constante de 200 Hz. Tá? Observe.
Velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. No meio 2, a velocidade de propagação dessa onda é 8 vezes raiz de 3. O comprimento de onda eu quero. E a frequência, que não varia, é 200. Então, se eu passo 200 dividindo 8 raiz de 3, eu tenho o comprimento de onda, que é de 0,04 raiz de 3. Olha lá, ó, o comprimento de onda também aumentou. Se a velocidade aumenta numa frequência constante, o comprimento de onda tem que aumentar também. Isso é outra prova que o meio 2 é mais denso que o meio 1. Tudo bem, gente? Exercício 5. Ele está relacionando o conceito de difração. A difração é o fenômeno ondulatório em que a onda tem uma maior facilidade de contornar obstáculos. A difração ela sempre vai ocorrer quando o comprimento de onda é maior que o obstáculo por onde essa onda vai propagar. Obstáculo ou orifício. Então, ó, assinale a alternativa correta. Letra A. Difração é um fenômeno no qual as ondas passam de um meio para outro meio diferente. Não, isso é refração. A difração é um fenômeno apresentado exclusivamente por ondas sonoras e luminosas. Qualquer tipo de onda refrata. A difração pode ser explicada pela teoria corpuscular de Newton. Está difícil hoje. Em idênticas condições, ondas com menor frequência difratam mais que ondas com maior frequência. E a letra E? As 7 cores do espectro luminoso, que é o vermelho, o amarelo, o alaranjado, o verde, o azul, o anil, o violeta, difratam-se de modo igual em uma mesma fenda. Não, se elas têm cores, elas têm frequências diferentes, diferentes comprimentos de onda. Então não vai difratar da mesma maneira, não. Bom, vamos justificar a resposta. A difração ocorre mais facilmente quando o comprimento de onda é maior ou igual ao tamanho da fenda ou obstáculo a ser contornado. No caso das ondas de baixa frequência, o comprimento de onda, que é inversamente proporcional, considerando-se idênticas, como é mencionado da questão, é maior, facilitando a ocorrência da difração. Então, quanto maior o comprimento de onda e menor a fenda ou o obstáculo, mais fácil é a ocorrência de difração. Então, a resposta desse exercício é a letra D. Vamos voltar lá, ó, a letra D. Em idênticas condições, ondas com menor frequência difratam-se mais do que ondas com maior frequência. Sim, por quê? Porque ondas com menor frequência possuem um maior comprimento de onda, elas são inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda, eu consigo fazer com que essa onda contorne o obstáculo. Foi o que eu falei no primeiro vídeo. Dá para eu ouvir perfeitamente o que está acontecendo na rua. O som do carro que passa, da moto que passa, das pessoas que conversam. Porém, não dá para eu ver. Eu estou num lugar fechado, a parede é um obstáculo para a onda eletromagnética. Porém, o som provocado por um carro, como ele tem frequência muito baixa, ele vai conseguir contornar o obstáculo da porta, da janela, e eu vou conseguir ouvir. Tudo bem? Então a resposta é a letra D, exercício 6. A polarização da luz demonstra que a luz não se propaga no vácuo. Falsa! A luz é uma onda eletromagnética e as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. A luz é sempre monocromática. Não, a luz é de natureza policromática. O espectro de luz visível, a luz branca que incide na atmosfera, ela vai refratar em várias cores. Letra C. A luz tem caráter corpuscular. Falsa. A luz tem caráter dual. Isto é,
ora comporta-se como uma onda, ora comporta-se como uma partícula. Letra B, as ondas luminosas são longitudinais. Não, onda luminosa é onda transversal. Letra E, as ondas luminosas são transversais. É a verdadeira. Tá? Então a resposta correta da questão 6, letra E, que relaciona onda transversal a uma onda luminosa. 7. A figura representa a propagação de dois pulsos em cordas idênticas e homogêneas. A extremidade esquerda da corda na situação 1 está fixa na parede e na situação 2 está livre para deslizar com atrito desprezível aqui, ó, nesse anel aqui, tá? Ao longo de uma haste. Bom, então, ó, eu tenho extremidade fixa, extremidade livre. Identifique a opção em que estão bem mais representadas os pulsos refletidos na situação 1 e 2. Bom, só voltar aqui, ó. O que vai acontecer? Na extremidade fixa, devido à força de ação-reação que eu vou ter aqui, o princípio da ação-reação que eu vou ter aqui, na hora que esse pulso encontra a extremidade fixa, devido à ação e reação, eu vou ter uma transferência de energia nesse ponto que vai fazer com que a onda refletida reflita na mesma direção, ou seja, na corda, com a mesma intensidade, mesma amplitude, porém com inversão de fase, é a reação. No caso da haste, toda a energia transmitida pelo pulso vai ser passada para a haste. Vai ser transmitida para essa haste. Então, essa amplitude que eu tenho aqui no pulso, que está se propagando em direção da haste, vai ser toda transferida para a haste, fazendo com que ela suba na mesma altura, não tem atrito, então não vou ter perda. E depois, na hora que ela retorna à posição de origem, ela vai refletir mantendo a fase do pulso. Então, ó, nas opções que nós temos, letra A não pode ser em fase e oposição de fase. Letra B, olha lá, ó, pulso refletido em relação à extremidade física, inverteu a fase, beleza. Pulso refletido em relação à extremidade móvel, manteve a fase. Então observem o seguinte, ó. Em extremidades fixas, a onda refletida sofre inversão de fase. E em extremidades livres, a onda retorna com a mesma fase. Logo, a resposta nossa é a letra B. Então, ó, na extremidade fixa, a fase inverte devido à ação-reação. Na extremidade móvel ou extremidade livre, eu vou ter uma energia transferida para essa haste que na hora que ela volta na posição de origem, ela continua a propagar essa onda no sentido de refletir na mesma posição, ou seja, em fase. Questão 8. Quando um pulso se propaga de uma corda, aí nós vamos ter que relacionar o texto à condição da corda ser mais ou menos espessa, para uma outra corda também, relacionando a espessura ser maior ou menor, ocorre um processo de refração ou reflexão com inversão de fase. Que alternativa preenche corretamente as lacunas da frase acima? Bom, uma coisa aqui que eu já vou excluir. Não vai ocorrer refração, nunca ocorre na refração a inversão da fase. O pulso refratado, ele sempre coincide a fase com o pulso incidente. Então eu já posso eliminar a letra A e a letra E do nosso exercício. Aí o que vai acontecer?
Dependendo da densidade da corda, eu vou ter a inversão ou não do pulso relacionado ao pulso estar propagando uma corda mais espessa para uma menos espessa, ou mais espessa, menos espessa para uma mais espessa. Então observem o seguinte: ao passar de uma corda mais espessa para uma menos espessa, parte da onda é refratada, né? Vai mudar de meio, né? Vai passar da onda de maior densidade para a onda de menor densidade. Então, ó, parte da onda é refratada e parte da onda é refletida, igual nós vimos no nosso primeiro vídeo. A parte refletida retorna sem inversão de fase, pois a corda menos espessa funciona como uma extremidade livre. Ao passar de uma corda menos espessa para uma corda mais espessa, parte da onda é refratada e parte é refletida. A parte refletida retorna com inversão de fase, pois a corda mais espessa funciona como uma extremidade fixa. Observação: a questão, apesar da questão ter sido apresentada assim no vestibular da UEL, o correto seria dizer que uma corda é mais densa que a outra e não apenas mais espessa. Tá? Bom, então, ó, o que aconteceu aqui? A onda sofreu reflexão. Quando ela vai sofrer reflexão, quando ela encontrar a extremidade da menos espessa para mais espessa, com reflexão, com inversão de fase. Então é menos, mais e a reflexão com inversão de fase. Então, ó, tem que pensar assim, ó, na hora que eu estou na corda mais fina e passo para a corda mais grossa, essa corda mais grossa aqui, ela vai funcionar como uma extremidade fixa. O que a extremidade fixa faz? Faz a onda refletida ser refletida com inversão de fase, né? Por que eu coloquei por que eu considerei a letra D? Porque aqui, ó, para completar a resposta, eu tenho no texto a inversão da fase. Então a resposta é a letra D. Questão 9, uma questão que envolve interferência. A figura abaixo representa dois pulsos produzidos nas extremidades opostas de uma corda. Então, como eu estou na mesma corda, essas ondas estão propagando com a mesma velocidade, elas estão em fase, ou seja, tem interferência do tipo construtiva, e após a interferência eles vão manter suas características. Quais são as características? Mesma amplitude para cada pulso, mesma velocidade, mesma forma. Então o que ele quer? Assinala a alternativa que melhor representa a situação da corda após o encontro dos dois pulsos. O que vai acontecer após o encontro dos dois pulsos? Após a interferência construtiva, que eu vou ter uma soma dessas amplitudes, o pulso que está indo para a esquerda vai manter suas características e o pulso que está indo para a direita também. Então observe. A melhor representação que eu tenho aí é a letra B. A letra A, ela representa a superposição dos dois pulsos, ou seja, a interferência construtiva. A letra C, o que está acontecendo? Não houve superposição. A letra C está dando a entender que os pulsos, na hora que eles se encontraram, eles foram refletidos. A letra D, ele está fazendo uma representação de só o pulso, representação do pulso resultante, né? Ter sofrido uma interferência do tipo destrutiva e está completamente errado. Eles não estão em oposição de fase. É a mesma coisa na letra E. Tá? Eles não estão em oposição de fase, então não posso ter interferência destrutiva. A resposta seria a letra A se ele quisesse o momento exato da superposição. Como ele quer após a superposição, a resposta é a letra B. Observe, ó. Similarmente à luz,
que obedece ao princípio da independência dos raios luminosos, as ondas no ponto em que se interceptam podem apresentar interferência construtiva ou destrutiva. Após isso, cada uma volta a se propagar como se nada tivesse ocorrido, ou seja, mantendo suas características iniciais. Portanto, a alternativa correta é a letra B. E a última é a questão que eu estava falando no segundo vídeo nosso, associando a interferência, o tipo de interferência, a ondas bidimensionais, relacionando o batimento, tá? Então olha só que legal, ó. Um observador situado no ponto O, é o ponto onde vai ocorrer essa interferência, recebe ondas sonoras emitidas por duas fontes situadas nos pontos A e B, idênticas, que emitem em oposição de fase. Vamos guardar isso, essas ondas estão em oposição de fase. Então, ó, o que vai acontecer aqui no ponto O? Pode acontecer no ponto O desse observador, na hora que perceber essas ondas sonoras, perceber essas ondas sonoras com uma maior ou com uma menor intensidade. Pode haver um ganho, pode haver um reforço dessas ondas sonoras nesse ponto O, ou pode haver um abafamento dessas ondas sonoras no ponto O. Vai depender do tipo de interferência que eu vou calcular aqui. As ondas estão sendo emitidas em oposição de fase. No vídeo anterior nós vimos que na oposição de fase, quando o batimento relaciona um número ímpar a meio comprimento de onda, a interferência é do tipo construtiva. Quando esse batimento relaciona um número par a esse meio comprimento de onda, a interferência é do tipo destrutiva. Por quê? Porque eu volto a afirmar, está em oposição de fase. O texto deu isso. Se o texto não mencionar o tipo de propagação, eu não tenho como saber se a interferência é construtiva ou destrutiva, não. Bom, o que ele quer? A velocidade de propagação do som emitido pelas fontes é de 340 metros por segundo e a frequência é de 170 Hz. O que eu consigo fazer aqui? Com esses 340 metros por segundo de velocidade e esses 70 Hz de frequência, eu consigo calcular o comprimento de onda. Com essa diferença aqui, ó, 25 e 20, eu consigo calcular o batimento, que é a diferença das distâncias que os pontos A e B se encontram no observador. Então, no ponto O vai ocorrer que tipo de interferência? Construtiva ou destrutiva? E qual que é a frequência que vai ocorrer para essa interferência construtiva ou destrutiva? Já coloco para vocês, essa questão aqui, ela tá muito tranquila, porque o que vai acontecer? A frequência não vai mudar. Eu vou manter a frequência, tá? Então, ó, eu pensando dessa maneira, relacionando as opções à frequência, a minha resposta é a letra B, a frequência não muda. Mas vamos entender por que é a letra B. Ó, a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Logo, esse meu comprimento de onda é a razão entre a velocidade e a frequência. Se eu dividir 340 metros por segundo da velocidade de propagação por 170 Hz, que é a frequência, eu vou ter um comprimento de onda de 2 metros. O batimento, que é a diferença daquelas distâncias, relaciona um número par ou ímpar a meio comprimento de onda. Qual que é o meu batimento? 25 menos 20. É a distância do ponto A, que é 20, ao observador, e do ponto B, que é 25, ao observador. Então, maior menos menor, eu vou ter como resultado dessa diferença 5. Isso vai relacionar um número par ou ímpar a meio comprimento de onda. Como meu comprimento de onda mede 2 metros, esse meio comprimento de onda mede 1. Logo, o número associado a meio comprimento de onda é ímpar.
Lá no começo do exercício ele falou que elas estão em oposição de fase. Então, a interferência ela vai ser do tipo construtiva, tá? Mantendo a frequência da onda, que é uma frequência de 170 Hz. Olha lá, a resposta é a letra B. Eu não precisaria fazer esse cálculo não, tá? Por que eu não ia precisar fazer esse cálculo? Porque, no caso, nenhuma das outras opções repetiu a frequência de 170 Hz. Então eu mato a questão aqui, ó. Eu mato a questão no 170, a frequência não muda. Bom, se eu tivesse, por exemplo, duas opções, uma com interferência construtiva e a outra com interferência destrutiva, na mesma frequência de 170 Hz, aí eu seria obrigado a fazer esse cálculo aqui para encontrar esse fator que multiplica meio comprimento de onda. Tá? Para a oposição de fase, fator ímpar, construtiva, fator par, destrutiva. Para ondas em fase, fator par, construtiva, fator ímpar, destrutiva. Tá? Então, ó, fechando, é a letra B. Para a semana, a sugestão de atividades são as questões 20, de 20 a 27 da sessão Hora do Estudo. Com isso aqui a gente encerra o capítulo, pessoal. A gente fecha esse capítulo 17. Na próxima semana, na próxima aula nossa, na próxima semana, eu já vou começar a parte de acústica. Tá? Esses exercícios se encontram nas páginas 39 e 40 e aquele esquema, né, de sempre. Eu vou querer que vocês mandem esses exercícios para o meu e-mail e aqui tá errado, tá? Eu vou corrigir isso daqui porque dia 10 é a aula da semana anterior. Vamos arrumar isso, vamos deixar certinho para não ter problema. Essas atividades devem ser entregues no meu e-mail até dia 17/4. Volto a repetir, com isso a gente fecha esse capítulo. Na próxima semana a gente começa um capítulo novo. E eu quero ver se eu consigo encerrar essa apostila no final de abril agora, tá? Porque a parte que vem agora ela é mais teórica, ela é mais tranquila, então dá pra gente fechar. Beleza, gente? Bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Um abraço.